Vamos voltar aqui para não perder esse O raciocínio. fio da meada, O problema das torcidas. Sim. Nós tivemos os exemplos aí da pós-lei. A lei da SAF, ela foi... O projeto de lei da SAF foi estruturado e votado no Congresso Nacional a toque de caixa. Sim. Justamente para salvar os clubes falidos, que naquela época já não tinham condição de sobreviver mais 2, 3 meses. Cruzeiro, Vasco, Botafogo e outros. Podemos citar. O Atlético, inclusive. A, B e C. Tinham vários. Mas uns estavam em situação de colapso total. Total. Ia pagar a folha no mês seguinte. Passou a lei a toque de caixa. Uma lei passada a toque de caixa sem muito debate, sai com imperfeições. Mas para aquele momento ela foi suficiente. Para que esses primeiros investidores chegassem e comprassem o futebol dos clubes. E os clubes venderam seu futebol profissional a qualquer preço. O importante era não fechar as portas. Não fechar as portas e pagar os compromissos em dia. E como queria ficar aquele passivo monstruoso? A recuperação judicial e outros mecanismos que a justiça determinava. Depois nós verificaríamos como ficaria. A SAF era responsável ou não? A lei falava que não, mas a Justiça do Trabalho entendia que sim. Essa é a primeira polêmica que tem. Mas vamos seguir. Enquanto não se mudar a cultura do torcedor brasileiro e da imprensa, que a imprensa cobra do dirigente, não é uma boa gestão. Cobra resultado. Seja do Cartola, a moda antiga, seja do dirigente da SAF. E a primeira obrigação dele é fazer uma gestão responsável. Gestão responsável não significa, em primeiro lugar, a obtenção de títulos. Não é o desportivo, o resultado desportivo. O importante é ele fazer uma gestão correta, profissional, pagando as contas do clube, contratando pessoas na área administrativa e técnica adequadas, como o Baltazar aqui falou, capacitadas, investir na base e, certamente, se agir assim, se der muita sorte, em curto prazo, ou então em médio e longo prazo, os resultados virão. Mas a torcida tem que entender que não existe só o time dele disputando. Claro. Tem vários outros. Uma vez ele vai ganhar, da outra vai ser o outro. Então, não adianta. Em um campeonato, às vezes, ele vai ter um bom desempenho, mas vai perder. No outro, ele vai ter um mau desempenho e vai ficar mais para baixo. Então, são muitas variáveis envolvidas. Um pênalti, uma expulsão. Tem várias situações que são absolutamente imponderáveis. Futebol não é 2 mais 2 igual a 4. Então não adianta a torcida, igual aconteceu com o Ronaldinho, o fenômeno. Quando ele entrou e salvou o Cruzeiro, ele foi ovacionado, carregado, líder, herói, foi tudo. Levou o Cruzeiro de volta para a Série A. Só faltaram fazer uma estátua para ele. Na primeira crise, começaram a cobrar desempenho, ele não está investindo, comprou o Cruzeiro de graça. Ele foi escorraçado do Cruzeiro. Ele mesmo não aguentava mais e pulou fora. O Vasco da Gama, com o Vasco, pelas dívidas que ele tinha, escolheu mal o parceiro. 777 foi um azar. Já era uma empresa... Naquele momento, né? Era uma empresa complicada, com má fama, né, Toninho, no mercado. Mas eles preferiram arriscar. Deram com os burros na água. Então agora está tendo um saneamento daquelas negociações que ocorreram a toque de caixa. Um saneamento, vamos dizer assim, umas situações injustas e outras justas.
E agora está surgindo as novas modalidades de investimento. Mas o que a imprensa tem com isso? A imprensa tem que entender que ela tem que louvar os clubes que estão tentando implementar uma nova cultura de gestão. Não é cobrar título. É botar, incutir na cabeça do torcedor que o time está no caminho certo. E não criticar, chamar o dirigente de incompetente, como fazem diariamente. E hoje tem um outro fenômeno. É a rede social. Que é muito mais grave, é o torcedor com microfone. É. E que às vezes possui uma audiência muito maior que as próprias rádios. E a própria imprensa, bolhas, né? É o influenciador digital. A gente assiste algumas no YouTube e o torcedor... Ele faz um desabafo. Que se diz jornalista, jornalista, que hoje, infelizmente, não Sim, precisa da carteira nem do curso. Isso. O sujeito usa palavrões. É. Filho disso, filho daquilo outro. Vai para aquele lugar, vai para o outro lugar. É. Porra, o que é isso? É isso. Que está sendo ouvido por 500, 600 mil pessoas, 100 mil pessoas. É. Mas aí, dentro desse... Só para concluir, pode só continuar, para fechar. pode continuar, sem problemas. O que a torcida prefere? O seu clube bem gerido e se eternizando ao longo do tempo? Ou o investidor bem intencionado pegar o dinheiro dele e ir embora e o clube voltar na mão desses aproveitadores que levaram os clubes àquela situação catastrófica? Aí é que vai ficar sensacional esse nosso encontro. Sim. Porque isso vai ser debatido no painel. Mas desculpa, Léo. Nunca foi debatido esse tema. Antes da sua Sim, observação. Claro. E pegando agora exatamente esse viés dessas inúmeras variáveis que o Dr. Paulo acabou de colocar, esse meu companheiro, irmão, amigo, Sim. a SAF elas estarão passando por aprimoramento ao longo do tempo. Fato. SAFs adequadas só para os próximos 10 anos. Sim. Nós estamos vendo aí clubes que, em função do grande problema de terem alavancado e certamente não aguentarem a dívida, então seu equilíbrio não se consegue, o equilíbrio fiscal entre eles não se consegue, e eles no desespero fazem acordos com várias promessas que chegam e esses acordos não podem ser cumpridos. Paulo falou de alguns, nós temos 2 clubes aqui, um deles tem na verdade 2 grandes empresários de Belo Horizonte, e na verdade um deles foi o primeiro que teve o abraço carinhoso ao Atlético lá por volta de 2005, talvez numa das piores fases do Atlético, que era um borderline entre ir para frente ou ficar numa posição muito desconfortável. Fato. Aí com todo carinho, pessoa que eu dei muito apreço, o Flávio realmente abraçou, e no momento difícil ele deu uma alavancada que depois, junto com o Rubens Menin, eles tornaram viável novamente o Atlético. E o que acontece? Se a gente pegar o Cruzeiro, e a SAFs tem que passar por processos que são econômicos e financeiros. Quando eu digo econômico, qual o patrimônio? O que essas instituições têm como patrimônio real, ativo real? Claro, dentro desse ativo real tem os atletas que compõem um ativo diferenciado. Porque se esse ativo está disputando o título e está numa Série A, ele tem um preço. Claro. E se está na Série B, ele tem outro preço. São prateleiras que são assim denominadas. Sim. Quando você pega uma instituição igual o Cruzeiro, que tinha, ou tem ainda, perto de 9 milhões de adeptos e torcedores, adeptos é um tipo de pessoa que torce, Sim. mas não é o comprador efetivo. Não é o cliente. Das coisas do clube, né? A camisa, não é associado, não está fazendo renda na Constituição de formação de receita através de estar associado do clube, pagando. Sim. Mas ali, então, você tem um número significativo desses 9 milhões, são torcedores. De fato, investir, quando vê o clube precisando, ele vai lá e compra uma camisa sem precisar, ele faz um upgrade no sócio-torcedor. Então, quando você tem 9 milhões de torcedores, você tem uma SAF, e esse negociante vem dizendo o seguinte: eu estou fazendo aquisição de 8, 9, 10 milhões de clientes. Sim. Essa é a visão. Sim. E é dentro desse contexto que o nosso futebol vai ter que fazer adequações. Porque
Então nós vamos ter que esperar também que venha esses investidores com uma visão um pouco mais futurista e com um pouco mais de indicadores do que pode ser o negócio dele presente e futuro. O América, por exemplo. No América nós tivemos a grande satisfação de poder, com um grupo extraordinário de companheiros nossos, desenvolver o shopping. Ele mudou o patamar do América. O América, até então, ele não tinha como se alavancar, porque não tinha a possibilidade de alguém chegar numa possibilidade de rede e falar assim, olha, eu empresto o dinheiro para o América. Sim. Mas empresta vai pagar como? Bom. Ninguém colocava dinheiro no futebol. Essa é a grande verdade. E aí, a América tentou várias situações. Veio Independência. O Independência, no primeiro momento, um acordo com o Estado. Claro, o terreno é nosso, nós fizemos um ótimo acordo com o Estado e sempre nós concebemos, na primeira entrevista que foi dada do Independência, o que nós colocamos, Paulo? O Independência também pode e deverá ser para Belo Horizonte. E aí para todas as instituições, para todos os clubes. Porque, na verdade, era um presente extraordinário que o América estava tendo a possibilidade de colocar à disposição de Belo Horizonte no centro, podia ir a pé, a maioria dos lugares, ou seja, no entorno do América são 320 mil pessoas que moram por ali. Quando eu digo entorno, um entorno mais alargado, né? É. E aí nós temos uma posição muito confortável, que é o América como uma instituição que está esperando certamente alguém com uma visão futurista Sim. que possa chegar para investir. E, na verdade, a gente tem várias modalidades que não pode ser só, ou seja, tem que trabalhar com uma SA. E como SA, o que nós podemos fazer? Na SAF vai estar falando exatamente sobre isso. O que nós podemos constituir? Podemos constituir N maneiras de fazer captação de recursos. Várias as E possibilidades. essa vai ser a grande É frente que Mas nós vamos dar. essa é uma dúvida que eu tenho. Essa captação, ela seria um aporte rápido ali, seja abrir um capital na Bolsa de Valores, seja Criação de debêntures, fundo criação de imobiliário, debêntures. fundos. Tá, o que a gente pode... Mas um pouquinho. O Atlético captou agora no mercado, vocês devem ter visto. Eu vi que Sim. botou à venda, né? 180 É. ou 190 Mas já milhões. vendeu? 60 milhões. Já captou. Já captou. Captou parte, não captou. 185 milhões Mas não captou. debêntures. Ah. Então é uma A forma pessoa que nova. é leiga, nova. doutor, explica Ah. um pouquinho o que são debêntures. São dívidas, né? Que a pessoa compra e depois ela... Para a Vou pessoa que não chamar- entende tão São bem. os títulos. A gente pode Porque colocar... o Atlético promete remunerar esse título A dentro gente- de determinado período. A pessoa compra um determinado valor. Se me e- permite, Paulinho, só para Pode. dar uma observação que possa ser prática. Por exemplo, o Atlético, quando fez a Arena hoje denominada Arena MRV, Sim. claro que os gestores tiveram que fazer captação de recursos. Então, eles criaram algumas posições para captar esse recurso. O que são essas captações? São fundos que estabelecem uma relação de ir para o mercado, oferecem um CDI, quando precisa desse capital um pouco mais arrojado, eles vão fazer o que a gente chama de contrapartida mais arrojada, um CDI, por exemplo, como foi feito dentro da própria Arena MRV, chegou a ser colocado CDI mais 3,5, depois 4. Foram feitas algumas tranches que, na verdade, teve a captação, porque tem na frente pessoas muito responsáveis, com uma experiência de fundos extraordinária e que, na verdade, sempre cumpriram. Então, na verdade, o pessoal vai para o mercado, porque quem tem um CDI mais 3% é um negócio interessante, vai e compra. Como está sendo feito agora nas debêntures que foram lançadas, e muita gente tem outras opções de buscar caminhos através de fundos nas mais variadas modalidades para tentar fazer captação de recursos. Uma gestão bem feita e bem orientada é que vai definir qual o melhor negócio para cada tipo de organização. É isso Em que eu ia qual chegar. momento? Cada É instituição isso. Ah. tem as suas necessidades. Tem instituição, por exemplo, hoje não tem ativo. Então, toda captação passa a ser uma captação de grande risco. Eu vou colocar meu recurso numa organização que não tem ativo, não vou colocar, Mas não é porque é só um isso, risco. né, Toninho? Tem que ter gestão profissional e responsável. Claro. Sobretudo, Se não tiver esse tipo Claro. de organização, Isso é princípio transparência, básico para você pensar em responsabilidade, receber ninguém dinheiro. vai botar dinheiro É, dentro do claro. clube. sobretudo é um planejamento que se básico. faz. É. E esse planejamento tem que ter, sobretudo, clareza. Sim. Ou seja, onde nós estamos, Onde queremos para chegar. onde nós queremos, Em quanto aonde nós tempo. queremos chegar e quais são
As as etapas. variáveis que nós estaremos colocando e quais as fases que nós vamos estar ultrapassando para que a gente consiga atingir esse objetivo. Sim. De maneira clara e transparente, porque as pessoas possam vir. Tudo tem que ter princípio da honorabilidade, da honestidade para dar Claro. certo. Senão Claro. não dá certo. Não, no caminho. Nós passamos por isso naquela fase mais difícil do América. E aí? O que imperou? Sim. Acreditar no que nós estávamos fazendo, não é, Paulo? Com princípios de honestidade, integridade, e a torcida é inteligente. Ela vê os princípios, os valores, vem e abraça. E a É. gente avança com o torcedor. É